Olá, temos connosco o Pedro Peralta, realizador do filme Noite Perpétua, que está em competição no Curtas deste ano, na competição nacional. Olá, Pedro, bem-vindo. Olá, Queria obrigado. começar por te perguntar como é que surgiu a ideia para este filme, que julgo que é baseado num facto histórico, e como é que chegaste a essa história, como é que partiu a ideia para fazer o filme. Uhum. Bem, a ideia partiu de um relato que eu li num artigo de jornal, há uns anos atrás. Era um artigo sobre os campos de concentração que houve em Castoeira, que é uma região, uma cidade na Extremadura. Um, e também falava pronto, dava alguns relatos de descendentes de pessoas que viveram o pós-guerra. E houve um dos relatos que me impressionou muito, que era de uma história, pronto, um pequeno episódio de uma mulher que era, portanto, era casada com um republicano que teve que se exilar no México, e ela teve que voltar à casa de família, teve que ficar refugiada. A casa de família dela era em Castoeira, e quando tu chegou lá foi identificada, e todos os dias tinha que se apresentar na esquadra da polícia. E houve uma noite que guardas falangistas, portanto, foram até a casa dela e disseram que ela iria ter que acompanhá-los para ir dar um passeio. E isso era uma espécie de código para nós vamos te executar, não te vamos executar aqui. E ela compreendeu que estava condenada e pediu para dar de amamentar à filha. E os guardas acederam. E aquela descrição, na altura, impressionou-me muito, e eu fiquei a pensar, bem, o que é que terá passado pela cabeça desta mulher, não é? Naquele momento em que simultaneamente estava-se a despedir da filha, estava a dar vida, mas que já sabia que estava de facto condenada à morte, ainda por cima injustamente. E achei, pronto, imediatamente tive a vontade de fazer uma curta-metragem. Na altura, eu pensei que iria ser a minha tese de mestrado, uh, mas não consegui na altura avançar para a produção. Pronto, iniciei uma pequena pré-produção, mas compreendi rapidamente que o filme seria demasiado complicado, quer em termos de produção, de financiamento. E achei que seria, se calhar, um projeto para mais tarde. E pronto, e assim foi. O, uh, Foi para ti importante, ou seja, aquela resposta que nós vemos que ela dá perante uma situação de uma injustiça grande, que nós no princípio se calhar não percebemos o que é que vai acontecer, mas o filme gradualmente vai nos preparando para essa tal despedida que ela faz ali no imediato. A resposta dela, que é uma resposta de dignidade e de amor, foi isso parte do apelo da história, de mostrar essa resposta perante uma situação de injustiça? Sem dúvida, ou seja, eu acho que há algo que será sempre incompreensível. Incompreensível para quem está de fora, para quem ouve o relato, para quem vê o filme, porque acho que é uma condição tão extrema, não é? Estar condenado à morte, saber da iminência da morte e ao mesmo tempo, nesse momento, sermos confrontados com a vida que vai continuar, com as pessoas que vamos deixar. Naquele caso, ela tinha filhas pequenas, uma filha que estava a dar de amamentar, uma ligação super forte, até fisicamente. Um, e portanto, ela, ou seja, eu só posso especular. Eu, como qualquer pessoa que veja o filme, acho que eu estou exatamente na mesma posição, estou na posição do espectador. Um, mas para mim foi uma resposta da dignidade humana, foi uma resposta do amor sobre o horror, e foi uma resposta de resistência. Ou seja, eu acho que no fundo este gesto e o próprio filme, até politicamente, é um filme sobre essa resistência contra, contra a injustiça, contra o horror, contra a tirania.
Uhum. O filme, como tu dizes, é sobre um período histórico muito conturbado e até relativamente desconhecido, pelo menos acho que em Portugal não é assim muito, não é uma história muito conhecida. Um, o, uh, a questão da recuperação da memória histórica é importante para ti, é uma das funções do cinema, na tua opinião? Eu diria que o cinema, enquanto expressão artística, nunca se deveria excluir da memória e da memória histórica. Ou seja, a memória tanto em termos coletivos como a memória pessoal. Em Espanha, realmente, o processo de transição do regime franquista para a democracia tem sido complicado. Espanha é um país, mas não é uma nação, ou seja, no fundo são quase vários países com culturas diferentes, línguas diferentes, que estão juntos sobre uma mesma identidade. Eu acho que isso foi muito notório no pós-guerra, obviamente, e a memória histórica, uma das coisas que, ou seja, no processo de feitura do filme que eu fui compreendendo, é que existe ainda um grande tabu e isso é algo que eu compreendi tanto contactando com as pessoas, portanto, houveram pessoas que receberam muito bem e para quem isto era um tema caro, outras que até se emocionaram, tipo, francamente, porque ou seja, eu tive um longo processo de casting, eu fui para Badajoz, quase 2 meses, à procura de pessoas, porque eu tinha que encontrar uma mulher que estivesse grávida para quando fosse a rodagem poder ser realmente a mãe e a filha. A cena da amamentação era fundamental. E havia muitas pessoas que eram descendentes, pessoas que tinham sido injustiçadas portanto, estavam bastante envolvidas politicamente. Outras que, por outro lado, possivelmente, se calhar, teriam familiares ou eram descendentes do outro lado da barricada, mais à direita, e houve uma ou duas chatices, pessoas que confrontaram, e disse, o que é que estás aqui a fazer, porque estás aqui a falar sobre isto. Depois, politicamente, também compreendo, sobretudo em Badajoz e na zona da Extremadura. Badajoz, a Câmara é do PP, houve uma política ativa, mas dissimulada, de apagar os registros e os factos, distorcer os factos, uma espécie de fake news da altura, e silenciar as vozes, silenciar... sei lá, até a Praça de Torres, eles mudaram a fachada toda. A Praça de Torres, porque houve um grande fuzilamento. Houve um acontecimento que foi o massacre de Badajoz em 1936, morreu cerca de 1/3 da população em Badajoz. Enfim, mesmo o campo de concentração que houve em Castoeira, oficialmente pelo Estado espanhol não é assumido, ainda. E o que é que isso me interessa? Interessa-me como cidadão europeu, não é? E Espanha é um país, ou seja, é mesmo aqui ao lado. Eu vivo em Lisboa, pensar que havia um campo de concentração a 200, 300 quilómetros, foi algo que me impressionou bastante, e a forma como nós, como europeus, também lidamos com esta memória, acho que é super importante, até porque a Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de preâmbulo para a Segunda Guerra Mundial, não é? E já estava lá presente um confronto de ideologias de esquerda e direita. Quando eu, portanto, concorri para financiar este filme, foi em 2016, ainda pré-eleição do Trump, pré-Brexit. Já havia alguns indícios fortes de que, portanto, uma certa direita e extrema-direita estaria a crescer e a florescer, mas eu confesso que nunca imaginaria que chegaríamos a 2020 e que a terceira força política em Portugal fosse um partido de extrema-direita. Eu pensaria que era uma piada.
E, portanto, este trabalho sobre a recuperação da memória histórica, infelizmente, acho que ganhou uma outra leitura e importância face também ao nosso presente. Sim, sem dúvida. Lá está a tal resposta que ela dá perante uma situação, não é? Uma resposta de compaixão quase perante uma situação em que isso é muito difícil de aceitar. Acho que o filme mostra, traz essa questão de uma forma muito interessante. E muito do que acontece, como estavas a dizer, é o que nós inferimos através das expressões do rosto da atriz principal. Como é que Podes falar um bocado como é que foi o processo de trabalhar com este elenco, como é que os conheceste e como é que foi durante a rodagem, por exemplo? Bem, eu tenho vindo a trabalhar nas minhas curtas-metragens, tenho tentado desenvolver um método próprio, mas inspirado no Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que é um encenador brasileiro, só para dar um contexto, que eu prezo muito e gosto muito das ideias dele. Bem, não quero estar aqui também a alongar muito, mas a ideia é que qualquer pessoa potencialmente pode ser um ator, e de facto todos nós somos atores da nossa própria vida, não é? E no fundo é uma metodologia para tentar criar uma ponte, uma ligação em que cada pessoa se possa exprimir dentro de um contexto de uma determinada mise-en-scène, seja para teatro, seja para cinema, com a sua própria voz. Ou seja, tentar chegar à expressão daquela pessoa e realmente comunicar com ela e ela comigo, sem eu estar a impor por demais uma determinada forma de agir ou ser. Ou seja, claro, é uma ficção, ou seja, isto não é um docudrama, este filme é uma adaptação cinematográfica de um episódio que é verídico, mas eu tomei algumas liberdades, não é, nessa adaptação. E, portanto, este papel estava escrito, mas a personagem que estava escrita não é a personagem que ficou. A personagem que ficou é uma variação entre o que estava escrito e a atriz, que é Paz Coso, que não tinha qualquer experiência, assim como todas as pessoas que participam. Um dos processos fundamentais na minha metodologia de trabalho é o momento do casting. Esse é fundamental e é talvez onde eu perco mais tempo, que é conhecer pessoas. Conhecer pessoas é uma mistura de técnica, ou seja, existe assim um conjunto de ideias, de formas de abordar as pessoas, de o fazer, assim, uma espécie de conduta, mas depois eu também confesso que sigo muito o meu instinto. E no caso da Paz foi uma história... É uma história assim meio romântica quase, porque eu tinha ido à procura de pessoas, tinha ido a um mercado em Badajoz e saí de lá completamente frustrado, não tinha encontrado ninguém e estava a sair no carro e quando estava a descer vejo assim uma mulher grávida e pensei, uau, pá, acho que é ela. E então estacionei o carro assim à pressa e fui à procura dela e não fazia a mínima ideia onde é que ela estaria. Eu percebi que ela estava a passear dois cães e eu tenho um cão e portanto eu pensei, ok, se eu fosse passear o meu cão, tipo, eu iria por aqui e fui atrás dela ou à procura dela, não a encontrei e in extremis, quando já estava prestes a desistir, encontrei, abordei-a e mal interagi com ela, eu pressenti, é ela. Ou seja, e aqui foi muito mais uma sensação do que algo racional. Ou seja, como é que eu posso ver alguém na rua e depreender? E aconteceu a mesma coisa nos meus filmes anteriores. Acho que não tem nada de mágico, acho que são impressões e também, se calhar, algumas ideias pré-feitas
O que é certo é que depois eu consigo dar-me bem com as pessoas e as pessoas comigo, de uma forma muito espontânea. E assim é. E depois, claro, existe um longo processo de ensaios que demora cerca de um mês. No caso desta curta, demorou cerca de um mês. Pois, sobre esse processo de ensaios que estás a falar, queria só perguntar, porque estavas muito a falar agora de um lado quase instintivo, não é? Nesta parte do casting, Sim. mas eu diria que depois o resto do filme, a parte toda dos enquadramentos, dos movimentos de câmara, é tudo muito ensaiado e muito planeado e, não é? E muito estudado. É. Não tem esse lado instintivo, mas será que a parte dos ensaios te ajuda um bocado ou seja, até que ponto tu tens tudo planeado e depois chegas aos ensaios e à parte da filmagem e algo que acontece durante a rodagem é capaz de influenciar as tuas ideias. Isso acontece? Sim, completamente. Um planeamento da mise-en-scène, nomeadamente da relação entre a câmara e os atores, que tem que ser muito rigorosa, porque tecnicamente são planos complicados de fazer. Eu, com o diretor de fotografia, que neste caso foi João Ribeiro, nós temos que planear os movimentos de câmara de uma forma muito, muito rigorosa. É um filme que é filmado com uma única lente, que é uma lente zoom, e constantemente, portanto, a lente está a variar, a distância focal, isso também tem que ter tudo muito planeado, portanto, tecnicamente é muito difícil. Por outro lado, trabalhando com não atores, eu não posso nem quero exigir este rigor. E então isto faz com que existam, no fundo, duas forças que uma puxa de um lado, que é do rigor, e outra de um certo imprevisto e às vezes quase improvisação que eu cedo. Ainda para mais neste filme, nós trabalhámos portanto, com uma bebê. A bebê tinha 3 meses e uma bebê é indirigível. Quem dirigiu a bebê foi a mãe e a bebê dirigiu a nós todos, ou seja, nós tivemos que fazer um mapa de rodagem em volta, pronto, os períodos da amamentação, se a bebê estava a chorar, se não estava a chorar, e portanto tem que ser um modelo que ao mesmo tempo é muito rígido e rigoroso numa certa dimensão, mas depois noutra dimensão tem que ter essa flexibilidade de ser permeável ao real, ao imprevisto e à expressão de cada atriz. Ou seja, houve um estranho fenómeno que eu ainda não sei completamente bem explicar, porque, ou seja, este filme são 3 planos de sequência e a gente fez 3 takes para cada um dos planos. E estranhamente o take 1 de cada plano só conjugava bem com o take 1 de cada um dos outros planos e o take 3 com o take 3. É uma questão de energia, quase como os primeiros. E eu cheguei a montar 2 filmes e fiquei para aí 15 dias indeciso entre qual dos filmes. O filme era um filme que era o filme do take 1 e o filme do take 3 e tinham energias substancialmente diferentes. O filme do take 1 era mais nervoso, era mais tenso, era mais desequilibrado. O filme dos takes 3, que foi o filme que ficou, tem alguma de atenção, mas um pouco mais equilíbrio e tem mais ar, não sei. E confesso que não sei muito bem explicar, mas, ou seja, isto, por exemplo, por muito que eu planeasse, eu não conseguia decidir nem controlar, porque essencialmente tinha a ver com a relação entre a atriz principal, a protagonista, e a bebê, porque a bebê queria ser amamentada, e o choro de uma criança num set, portanto, era ela que mandava completamente. E isso, por exemplo, é uma força da natureza que é tão violenta que é impossível controlar. E ainda bem que assim é, ou seja, e o filme acho que
tem um lado documental que, no fundo, eu estou a documentar uma relação entre uma mãe e a sua bebê, e isso não existe qualquer ficção que consiga domar. Sem dúvida. O filme concentra a ação todo em tempo real, já o teu filme anterior, o Ascensão, fazia o mesmo. Não sei se esta é uma forma de explorar a tensão que desta forma é assim aumentada, não é? Ou seja, uma forma de dar tempo ao tempo Completamente. para mas também vem desta opção técnica do plano de sequência. Mas usar filmar em tempo real ou usar o tempo real é uma forma que tu gostas de explorar, que te interessa com os teus filmes. No caso do Noite Perpétua e da minha curta-metragem anterior, foi uma ferramenta que eu e o João Ribeiro, o diretor de fotografia, achamos que seria interessante para contar a história que nós queríamos. Não acho que no futuro seja uma ferramenta que eu vou constantemente utilizar nos meus filmes, ou seja, não tenho nenhum tipo de fetiche por serem planos de sequência nesse sentido, não há nenhuma regra. Um, no fundo, a única regra é tentar encontrar a melhor forma para contar uma história. Neste caso do Noite Perpétua, o tempo e a experiência do tempo é fundamental, porque cria tensão, e nós desde muito cedo compreendemos que a protagonista está condenada, a própria protagonista compreende que está condenada, e essa experiência do tempo e esse, ao mesmo tempo, acumular de atenção e um certo esvaziamento interior me interessa. E, portanto, só experienciando o tempo é que nós conseguimos tentar compreender e depreender e, de facto, participarmos no filme. Isso acho que, para mim, é algo que é muito caro, no fundo, dar esse tempo e esse espaço para quem ver o filme possa realmente experienciar. Acho que existem algumas pessoas que se calhar podem ficar extremamente irritadas com esta opção em termos rítmicos, e pronto, terem que ficar, no fundo, enclausuradas dentro da experiência do filme. E outras que se calhar apreciam, outras que ficam tensas, no fundo, que era um bocadinho isso também que eu queria. Sim, desculpa, queria perguntar-te exatamente isso. Ou seja, o filme vive muito também de um silêncio, do que não é dito, ou seja, das entrelinhas. Se tu procuras ampliar esse espaço do silêncio para o espectador, não é, ser quase forçado a procurar a sua interpretação do que está a acontecer. Certo. Completamente, ou seja, curiosamente eu acho que o elemento mais trabalhado é o desenho de som e a forma, e é a mesma coisa em todas as minhas curtas-metragens anteriores. É onde eu perco mais tempo. Editar estes filmes é relativamente simples, não é tentar compreender como é que os takes colam uns com os outros e onde é que a gente faz o início e o fim, mas depois o desenho de sons ocupa muito tempo. E eu tenho muito gosto nessa parte de trabalhar o som, portanto fui eu que fui gravar os ambientes, toda a parte de foley, fui eu que estive a escrever, e o início do filme é muito barulhento, é muito ruidoso, portanto, mas curiosamente, quem viu o filme, aquilo que comenta é que é precisamente na parte em que o filme se torna mais silencioso que é mais ensurdecedor, e que é essa experiência desse esvaziamento que ainda é mais gritante. Sim, no fundo, esta dinâmica de ruído, barulho e silêncio é algo que eu conscientemente trabalhei para, no fundo, despontar emoções para quem vê o filme, que é o mais importante para mim. Ou seja, este filme, no fundo, o que eu proponho é um convite
a estar ali com aquelas mulheres, e experienciar aquele momento e tentar, portanto, interpretar à sua maneira, mas sobretudo viver e sentir à sua maneira. E portanto cada um faz o seu filme, no fundo. Ótimo. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Muito, muita sorte para o teu filme e talvez vemos-te por aí em voo de conto. Obrigado.